dia, mais uma quinta-feira e a gente aqui com a Aline e assuntos polêmicos vão rolar, né, Outra Aline? vez, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ser muito amada ou muito odiada. Não tem problema, né, Aline? Faz parte. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. A gente já tá até acostumada mesmo, né? Tranquilo, de boa, a gente é da paz. A gente é da paz. Da paz. Gente, vamos falar hoje sobre submissão. O que é submissão? Como funciona essa palavra? Por muito tempo eu confundi. E aí eu era completamente rebelde nos meus relacionamentos. Triste, hein? Porque eu confundi. Tristíssimo, perdeu tempo. Perdi tempo e coitado da pessoa que se envolveu comigo, porque eu era o cão. Tá vendo? A gente precisa falar um outro tema sobre a gente se reconhecer, né? Errado, né? Não, gente, era péssimo. Não, que ótimo isso. Hoje eu olho pra trás, eu tenho dó das pessoas, perdão. Hoje eu entendo o que vocês passaram. Sorry, gente, desculpa ela aí, tá? Gente, mas quando a gente entende e quando a gente pega o trem andando, não vai estudar, e a gente só pega uma fala que ouviu solta e pega aquilo como verdade, a gente faz muita cagada. Não só nesse tema de hoje, mas na vida mesmo, né, Aline? Então vamos falar um pouquinho sobre submissão. Aline, o que você entende sobre isso e como é pra você ser submissa? Tem gente que até treme quando fala Adoro isso. essa palavra. Eu sou submissa ao meu marido. Adoro essa palavra. Vamos entender num primeiro momento que submissão no dicionário é entendido de uma outra maneira. Esse é o sentido da palavra no dicionário, que é o sentido de inferioridade, né, de respeito a alguém ou obedecer alguma ordem de alguém, né? Isso é ser submisso. Lá fora, na sociedade, a gente precisa dessa palavra para conviver em sociedade profissionalmente. Porém, a submissão aqui hoje é a submissão da Bíblia. É a submissão dentro do casamento. Sim. É a submissão conjugal. Que ela é totalmente, mas ela é o oposto dessa submissão tão conhecida ou tão usada como desculpa. Ou usada como desculpa, porque muitas mulheres usam, mas submissão, eu não sou submissa a ninguém. Você é. Mas submissa, você é lá no seu chefe, onde você tem que obedecê-lo. Ali tem uma hierarquia. Sim. Tem quem manda lá em cima, tem quem manda pra cá, e você tá num desses aí, você tem que obedecer sempre o que tá acima de você. Submissão, do portão pra fora. Do portão pra dentro, qual é a submissão? Durante muito tempo eu servi o Marcos porque eu costumo brincar que ele me enganou no começo, né? É quando a gente começou a namorar. Comecei assim, servindo ao meu marido. Mas eu tenho vergonha de comer na sua casa, a gente mal se conhece ainda, não conheço seus pais, tenho vergonha de pegar comida, por exemplo. Tudo bem, eu pego pra você tem vergonha, coitado, tadinho, ele tinha vergonha. Mal sabia eu que era um golpe, né? Que ele gostava, porque a mãe dele fazia. Ele estava só te encaminhando porque vinha pela frente. E olha a importância, né? Porque muita gente fala, a minha sogra, ela sempre fez isso pro Marcos, né? Ela sempre serviu comida no prato pra ele, coisa de mãe que faz pro filho. Marcos é o filho mais velho, então tem todo aquele negócio do queridinho, o primeiro filho. Sim. E ela sempre fez isso. Então ele estava acostumado. Então eram dois motivos. Porque ele estava realmente com vergonha. E porque a mãe dele fazia pra ele não sabia nem pegar. E ele acabou que pedindo pra mim. E assim eu fui indo. Coloquei uma, coloquei duas, coloquei todo o namoro. E assim a gente se casou. Comecei a servi-lo também. Deixando a roupa dele, tudo. Porque eu sempre fui muito neurótica pra limpeza. Da casa, pia limpa. E aí o Marcos um dia, eu não tava em casa, eu trabalhava, né, no começo do casamento eu trabalhava fora. Eu cheguei e o Marcos tinha esquentado o almoço, só esquentado. Dani, meu Deus, a hora que eu olhei aquela pia, o fogão, eu falei, meu Deus. Triste. Eu falei, deixa que eu coloco pra você. Então, inicialmente, eu fiz isso por obrigação, pelo Marcos não fazer sujeira, porque eu não queria bagunça, e ele fazia aquela bagunça justamente por não saber pegar, mas ele tentou. Era um peso. Quando você fazia por obrigação, era um peso. Não era nem tão peso, porque assim, pra mim tava bom. Eu não tendo muita louça pra lavar da bagunça que ele fazia, pra mim tava ótimo. Então eu não tinha esse peso, caramba, eu tenho que colocar pra ele. Não, nunca foi. Porém, todavia, contudo, entretanto, tem dois caminhos, né? É sempre uma via de mão dupla, casamento é sempre assim, em qualquer assunto. Sim. O Marcos, sempre que eu coloquei, ele nunca aproveitou disso. Ele sempre me agradecia, sempre me disse obrigado. Ele dizia, minha comida era horrorosa quando a gente se casou, eu não sabia cozinhar ainda, fui aprendendo.
Mas o Marcos dizia assim, nossa, sua comida tá boa. Pode melhorar da próxima vez, que seu arroz tá bem misturado. Misturado era arroz que o reboco de parede, né? Mas ele dizia assim, então com cuidado. Então eu na próxima vez eu queria incentivá-lo, na verdade eu queria agradá-lo para ele, nossa, caramba, ele elogiou e minha comida nem tava tão boa assim, eu vou fazer melhor da próxima vez e vou servir para ele. Aí eu vou só interromper a Aline, gente, para vocês entenderem o seguinte, que a submissão ela é uma troca de amor, de respeito e de carinho. Você não vai ser submissa a uma pessoa que te maltrata, não tem nem como ser. Então é algo que acontece naturalmente, o outro faz e aí você quer retribuir de alguma forma. É quando os dois entendem a submissão que eu disse. Sim. Eu costumo dizer, submissão do portão para dentro, do portão para fora, a submissão é outra. Você é obrigado a ser submissa às vezes. Sim. Mas dentro da sua casa, você nunca vai ser submissa no sentido do dicionário. E sempre no sentido bíblico. Que é o que as pessoas com o tempo, com a modernidade, como você disse, por falta de informação, por falta de estudo. E aí eu vou dizer uma palavra muito polêmica. Por preguiça das mulheres. Muita mulher, mas não é pouca não. Tem preguiça. Eu tinha, porque preguiça trabalhar de fora... fazer pra ela própria. Gente, mas sabe por quê também? Porque trabalhar fora já é cansativo. E trabalhar dentro de casa, cuidando de marido e filho, também é. Por isso... que eu tô dizendo aqui que quando vale a pena, não é um fardo, não é um peso. Então, na verdade, a submissão, o marido também às vezes reclama, minha mulher não faz nada, minha mulher não ajuda, mas o cara é um fedorento. O cara também não ajuda, né? E tem, é um assunto tão grande, assim, tão extenso, que a gente não falaria 24 horas e sobraria ainda assunto para outro dia. Mas, enfim, a gente faz um compilado aqui, né, um pupurri e tenta passar um pouquinho para vocês sobre essa submissão que ficou tão esquecida. Porque os nossos avós, os nossos bisavós, eles nos ensinaram assim. Mas por que eu tenho que servir ele? Porque você tem que servir, pronto. Então as mulheres começaram a ter que trabalhar fora, porque muitas precisam, diga-se de passagem. Eu não sou contra a mulher que trabalha fora. Algumas precisam, outras querem e tá tudo bem. Eu já trabalhei fora. Durante 10 anos do meu casamento, eu trabalhei fora. Né? Então, não foram poucos. Então, eu tinha que cuidar de filho, casa, marido e trabalho lá fora. No entanto, quando aquilo deixou de ser um trabalho que eu fazia para o Marcos não fazer bagunça em casa, e eu entendi que se eu servi-lo e agradá-lo, e aquilo ia ser uma experiência agradável para mim e para ele, e aquilo dava bom em todos os sentidos. Porque Marco fica feliz, ele também chegava cansado do serviço, só que eu já não tenho que fazer comida pra mim. Qual é a dificuldade de eu colocar um prato pra ele? Mas meu marido não gosta, não quer. Tudo bem, eu tô dando o exemplo da minha casa, não tem uma receita, você faz igual que vai dar certo pra você. Não, a submissão, ela é um conjunto de coisas. O Marcos, quando ele vai pro banheiro dele, que ele tem o banheiro dele, a toalha tá lá pendurada limpinha pra ele. Geralmente não é toda vez, mas às vezes a roupa que vai sair eu deixo arrumada pra ele, né? Ele olha aquela roupa porque ele sabe que eu quero que ele saia com aquela roupa, né? Às vezes ele fala assim, bem, eu não quero ir com essa camisa. Ok, você troca, mas qual que eu coloco? Eu dou uma outra cor pra ele, ou uma outra camisa, ou falo, ele pega. Essa troca, ele precisa de mim e eu preciso dele. Eu, por muito tempo eu saía fora, eu tava cansada tanto quanto ele. Mas servir o Marco, quando eu descobri que isso era uma bênção divina, no sentido de que o homem é o provedor, ele é o maioral e tem que ser, isso não muda nunca, gente. Não muda nunca. E o mundo tá do jeito que tá porque tentamos inverter os papéis. Sim. E consertar hoje tá muito mais difícil. Sim, porque você a geração troca, que tá ou vindo... você não se casa, eu não quero me prender a ninguém, mas não é que você não quer se prender, você mas não quer ter trabalho. Mas a geração que tá vindo agora também tá muito esquisita de homens. Homens com 35, 40, morando com a mãe, com o pai, aí você fica um pouquinho assustada. Como assim? Né? Como que você se envolve com uma pessoa que ainda não tem nem o próprio, como fala? O próprio sustento mesmo de sair de casa e entender que ele é o provedor, que custa caro morar sozinho, para ter uma família custa caro. E aí qualquer coisinha
o cara acha que tá sustentando a mulher. Sim. Porque ele mora com a mãe, Sim. paga uma água e uma luz. Acha que tá fazendo muito. Acha que tá fazendo muito. Então, assim, hoje em dia, por conta da inversão de papel e falta de informação mesmo, a gente foi pegando só o que interessava pra ficar bom pra gente. Porque não servir é bom pra quem? Pra quem não serve. Óbvio. E aí, o que acontece? O mundo tá doido, gente. Minha amiga fala, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Eu ia até trazer uns vídeos super engraçados pra você comentar, vou trazer da próxima vez. Os tipos de... Eu falo assim, gente, eu tô com dó da minha irmã, que tem 22 anos, porque esse é o tipo de homem que tá vindo agora. Tá difícil, a regra lá fora lá não tá fácil, não. Assim, quem tem, quem não tem, pra buscar. E se você procurar algo de qualidade, tá difícil, porque qualquer... Homem com H minúsculo, você acha em qualquer esquina. Agora, o homem, é o que eu digo, o provedor, é aquele que sustenta uma casa. Há mulheres que precisam trabalhar, porque o homem, por mais que ele faça, ele ainda não teve oportunidades e a vida de ganhos tá cara, maiores para sustentar sozinho, né? A mulher faz um complemento, mas a partir do momento que o homem descansou, porque a mulher também divide com ele ali, aí vai uma vida dividindo e os dois ali na labuta, aí tem alguma coisa de errado. Os homens pararam de ser provedor. Sim. Tá difícil, eu concordo com as mulheres que hoje falam que tá difícil servir o homem, porque ela tem que se virar, ela também tem que ser um pouco o homem da casa, mas aí a gente tá falando de um outro assunto, um outro podcast. Sim. Eu acho que os filhos conta muito nisso quando você é submissa. As minhas filhas veem o que eu faço pro pai delas. E elas vão fazer isso pro marido delas um dia. Sim. E não fazer, porque se você perguntar para minhas filhas, fala assim, mas a minha mãe não me serve igual ela serve meu pai. E não vou servir mesmo. Porque elas têm que se virar e ter a vida própria delas. Eu sirvo ao meu esposo, ao meu companheiro, ao meu parceiro de vida. As minhas filhas eu ensinei para se virar sozinha. Se eu tivesse um filho homem, seria a mesma coisa. Eu não o serviria como eu sirvo meu marido. Sim, e é importante ter essa visão dentro de casa, porque daí elas têm uma visão de como é um homem provedor, então elas não vão sair da linha ali, e de como é uma mulher que serve por amor. Então, assim, ser cuidar da família é ser submissa, no sentido de gratidão por tudo que a pessoa te faz. Sim, porque o homem, ele me dá isso, ele me dá esse retorno. Então, eu faço de volta com prazer, tenho essa submissão com o maior prazer da vida, porque isso me retorna em bênçãos, em alegria, em felicidade. O Marcos chega em qualquer etapa do dia, ali, seja café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar, ele é servido e na maioria das vezes com o que ele gosta. Marco adora, nessa época agora que de muito calor, ele chega à tarde do serviço, cansado, com muito calor, trabalhou muito, ele adora um suco gelado, ou uma água de coco gelado, ou um açaí batido, tem lá pra ele em cima da mesa. Sim. Ele descansa, ele relaxa, o lar é onde a gente tem que encontrar paz. Não é guerra. Tem gente que enrola no serviço, faz hora extra porque não quer voltar pra casa. Gente, a mulher, ela nutre o lar. O homem, ele sai pra guerra e a mulher, ela fica pra cuidar, pra nutrir. Na verdade, o sentido da submissão, na verdade, é isso. É você cuidar da pessoa que saiu, que cansou lá fora. Né, Aline? Esses dias o Marco... Agora, essa semana, foi um dia que eu vi que ele chegou muito cansado, que dezembro é uma época que ele trabalha muito. E ele chegou muito cansado, eu percebo no olhar 30 anos depois, se o Marco estiver longe de mim, eu já sei como ele está. E ele chegou cansado, eu só peguei no rosto dele, olha como que... E eu fiquei em casa o dia todo, apesar de ter muito trabalho. Claro, ontem a minha mãe falou pra mim, você faz e tem que fazer mesmo. Eu admiro você, minha filha. Minha mãe disse ontem pra mim. Eu admiro você, minha filha, porque você faz até mais do que eu, se bem que também você não trabalha. A minha mãe, gente, se bem que também você não trabalha. Eu adoro ver. Falei, nossa mãe, que maravilha. Falou, elogiou e tacou em mim depois. Trabalho sim. Trabalho dentro da minha casa e tem muito trabalho lá dentro. Porém, eu sei que ele é bem menos cansativo. Eu me acho bem menos cansativo o meu trabalho do que dele. De sair fora de casa, buscar o sustento. E tem um monte de família que a gente tem empregados nas costas dele. Ele chegou, eu peguei bem no rosto dele e o café da tarde ali pronto pra ele. Eu peguei bem no rosto dele, eu falei, tá cansado, né? Eu falei pra ele, mas que bom que você tá em casa. Saiba que todos os dias, quando você sai pra trabalhar e quando você volta, a alegria que eu sinto em tê-lo de volta. Eu espero todos os dias pra voltar pra casa. Ele olhou assim pra mim, o olho dele encheu de lágrima. Porque assim, de emoção. Porque assim, não tem...
presente maior do que você receber o seu esposo depois de um dia de trabalho, chegou bem em casa, cansado, talvez preocupado, mas chegou com saúde em casa, de volta. Ali é o momento que ele vai relaxar, é o momento que ele vai estar em paz, né, com ele mesmo, com a família dele. E se ele não tiver isso ali, ele vai ter aonde? Lá fora, no trabalho, dificilmente. A gente não tem paz no E trabalho. se você tá passando por uma dificuldade, gente, no casamento, começa mudando por você. Começa Exato. testando pequenininhas coisas. Isso mesmo. Eu acho muito legal esse negócio, assim, de, foi tomar banho, a toalha tava lá. Eu também sou assim hoje. É detalhes, Anne, é a cereja do bolo. É muito legal isso, não é? Do mesmo jeito que é muito legal quando vem de volta. Você fala, pô, a pessoa lembrou de mim. Ai, passei nesse mercado, eu trouxe esse chocolate que eu sei que você gosta. A gente não tá falando aqui sobre dinheiro, ter ou não ter, mas sobre gestos. Gestos Aqui que a gente, agregam. conta bancária não entra nesses assuntos, porque as pessoas às vezes esperam, mas é fácil porque você faz tal coisa, é fácil porque o fulano é assim, porque o fulano... Porque você tem dinheiro, não trabalha fora, é fácil. Isso, a gente não está falando no sentido de valor de dinheiro, mas a gente está falando no valor da ação. Valor que é a melhor coisa, as melhores coisas do mundo são de graça. Sim. Né? A gente não precisa ter uma conta bancária recheada. Por exemplo, esse valor de o seu esposo chegar na sua casa depois de um dia de trabalho e talvez tão cansativo e preocupante, e você ter uma palavra de carinho para ele. Aquilo muda o seu dia, porque vai mudar o dele. Ele vai te tratar melhor. Talvez se ele vier bravo ou cansado e você falar alguma palavra, vai soar de encontro, ele vai rebater e aquilo vai virar uma briga, talvez. Sim, acontece mesmo. Né? Uma cara ali fechada. Agora, se você tem uma palavra, um gesto de carinho, e eu digo palavras, às vezes, porque é muito difícil. Hoje as pessoas têm vergonha ou não querem falar. Eu não preciso falar. Ah, eles já sabem. Claro que não, gente. Você tem que dizer, é bom dizer. Sim. Mas a gente não pode ficar esperando todo dia também esse elogio. Porque não é todo dia que a gente tá bem pra falar, ou tem dias que a gente esquece, mas eu tô vendo. O Marco, quando ele leva café pra mim na cama... Geralmente é sábado e domingo, que é o dia dele fazer café, acho que eu já comentei isso aqui. E ele me leva o café lá na cama. É um café, não é uma bandeja, não é aquele... Não, é um café, é uma xícara de café, onde ele vai me acordar com aquela xícara. E assim, aquilo eu não preciso falar pra ele toda vez que o meu dia amanhece melhor, né? Que aquele é um momento especial do dia, né? O sábado e domingo. Mas eu não preciso falar pra ele isso toda vez. Olha, isso é meu... Não, aí vira muito, né? Nheco-nheco. Mas assim, às vezes eu digo pra ele, esse é o melhor café do mundo, né? Porque é aquele café que foi ele que fez e me levou na cama porque ele lembrou de mim, foi me acordar de uma maneira diferente. E tá tudo bem, porque na maioria das vezes sou eu que faço café todo dia, ali, né? De segunda a sexta. Então ele troca um pouquinho ali comigo. E aquilo é maravilhoso. E ele já me disse também que ele, a hora que ele chega da academia e aquela mesa do café tá pronta pra ele, que aquilo é maravilhoso. O dia dele vai diferente. Sim. Gente, e não é eu tô aqui como exemplo, né, de uma vida perfeita e que eu sei tudo e tudo que eu tô falando eu faço todo dia. Não, às vezes a gente escorrega, né? Na semana passada mesmo, o Marco fez alguma coisa que eu não gostei, eu falei pra ele falou pra mim, eu não soube entender, enfim. Ele só virou pra mim e falou assim, eu não quero ir trabalhar bravo, a gente bravo um com o outro. E aí eu lembrei, falei, caramba, porque por mim eu tinha ficado brava com ele, continuado brava com ele. E ainda ele falou, lembra que isso muda o nosso dia? Imagina, aí tipo, eu fiz isso, mesmo eu falando que não é pra fazer, naquele dia eu tava mais brava um pouco, seja lá porque os hormônios estão alterados, a gente fica mais brava. Fica doida, dá um desconto pra mulher, e o Marco talvez, e quando não sou eu que tô tentando, né, falar, não é assim, é ele. Então, sempre tem que ter um ou outro tentando se ajudar ali. E aí, cadê a submissão? Ele falou, nessa hora, ele foi submisso. Ele teve a competência da submissão dentro do casamento, aonde ele baixou a bola e tá tudo bem, porque ele não baixou de caráter, ele não... você, a mulher manda em você, não é isso aí. Ele só quis que a gente ficasse tudo bem, então nessa hora ele abaixa. Deu um passo pra trás. Isso. E a gente conversou e ele foi trabalhar e tá tudo bem. Até porque se um dos dois não der um passo pra trás, vira um cabo de guerra, parece dois inimigos. Tem uma conhecida nossa que ela tava brigando muito com o marido dela, brigando mesmo. Os dois estavam no palco, brigando. O filho dela saiu, tudo tava acontecendo errado. Aconteceu um negócio na casa dela que
quebrou não sei o que, não sei o que aconteceu. No outro dia, o filho dela bateu feio o carro que deu perda total, graças a Deus, danos materiais, não aconteceu nada com o filho dela. Mas olha como que vai acontecendo um emaranhado de coisas ruins, tudo isso porque o casamento dela estava desmoronando. Não é a casa dela que estava caindo, é o casamento. Gente, energia. A sua casa, a tempestade leva, o seu casamento não pode levar. Não pode levar. Tudo na vida, e eu disse isso ontem pra minha mãe quando ela estava me elogiando, e eu disse pra ela, Marcos é minha prioridade. No sentido de submissão mesmo. Ele é a minha prioridade. Ninguém, nem minhas filhas, nem meus pais, ninguém é minha prioridade como o Marcos é. Em primeiro lugar é ele, tudo. Às vezes eu tô em algum lugar, quem me conhece sabe. Preciso ir que o Marcos tá chegando. Esse momento você vai ser ovacionada. Como assim ele é prioridade mais do que os filhos e mais do que a mãe? Gente do céu, quando a gente vai mais a fundo, a gente entende que é bíblico. Você vai deixar a casa dos seus pais para viver com o seu esposo. E a ele, o seu... e vice-versa. E vice-versa, né? Eu exatamente. vou abandonar meus pais se eles precisarem? Nunca. Não é no sentido do abandono quando você coloca alguém como prioridade. Eu tenho alguém como prioridade na minha vida, mas amo outros, né? Meu coração cabe amores, assim, excepcionais, de filhos, família, amigos, mas ele é como prioridade no sentido de se eu estiver em algum lugar, eu olho a hora e o Marcos vai chegar em casa, eu não admito não estar em casa para recebê-lo. Nem que seja para dar o café da tarde para ele e voltar a fazer o que eu estava fazendo. Mas todo mundo sabe que eu estou em casa sempre quando o Marcos chega. E agora eu vou interromper a Aline de novo. Gente, agora fala pra mim que homem em sã consciência vai largar um casamento desse, onde ele sabe que a mulher tá todo dia ali, sabendo que hoje em dia tá muito difícil encontrar alguém nesse parâmetro de relacionamento. Porque homens e mulheres bonitas a gente vai ver todos os dias em todos os lugares, mas com um perfil de querer dar certo, de cuidar, de fazer mesmo do outro prioridade, tá muito difícil, porque o ego hoje em dia tá muito eu, né, Aline? Eu não vou fazer porque eu não sou empregada. Eu não faço porque eu não sou a mãe dele que faça. Tá, a mãe dele já não é mais, agora ela é só a árvore genética, ela colocou ele no mundo, você vai respeitar, devolve você vai pra mãe, amar. então. Então fala assim, pra que você tá me servindo? Né? E aí você vê hoje muita gente escolhendo estar sozinha, volta a falar de novo, por pura preguiça. Preguiça de manter um relacionamento porque dá trabalho. Não é fácil, um relacionamento não é um mar de rosa, não é mil maravilhas. Começar é fácil, manter... e dorme ali de boa. Sim. Sabe? É um trabalho diário, mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que te dá bênçãos dentro do seu casamento em primeiro lugar e lá fora. Eu acho lindo as pessoas que se elogiam, porque hoje em dia muita gente fala mal, né? Sim. Marcos tem defeito, eu tenho defeitos, porém, eu falo isso pra ele. Ninguém sabe. Assim, pelo menos os defeitos íntimos, né? Os mais, assim, que só quem tá dentro da casa, que sabe, que incomoda, claro. Isso a gente fala um pro outro. Agora, pros outros, não falo. Pros outros é só elogios. Eu tenho que falar o que é de bom que o meu esposo tem. E isso não é fazer propaganda, gente, né? Isso é apenas você fazer com que o outro entenda, caramba, mas como o marido dela só tem qualidade? Não, mas para as pessoas enxergarem que eu enxergo as qualidades do Marcos. Né? E elas sobressaem os defeitos. Não porque os defeitos são pequenos. Até porque fica até feio para uma pessoa que fala mal ou da esposa ou do marido o tempo todo. Daí você olha e fala, mas o que essa pessoa ainda tá fazendo com esse cara? Fala mal e ainda tá junto? Justamente por isso. Não porque a gente ama as pessoas apesar dos defeitos que ela tem. Claro. É muito maior as qualidades, não nas qualidades no sentido de você pesar na balança. Porque às vezes defeitos e qualidades estão ali, ó, iguais. Mas você foca na qualidade. Sim. Né? Antes de você entender o que era essa submissão por amor, você tinha algum ranço dessa palavra? Eu tive muito tempo ranço dessa palavra. Então, eu não, Dani, não igual você. Eu não tinha ranço dessa palavra submissão, porque eu nunca parei pra pensar em submissão. E sim, sabe, era que, ele é meu marido e faz. Eu sempre vi minha avó fazendo pro meu avô. Entendi. Só que a minha avó sempre fez com muito amor. Diferente dos antigos, mais antigos que eu faço porque tem que fazer. Sim. Né? E não é. Adélia Prado, eu vi esses dias eu acho que é um Reels dela no Instagram, onde ela fala que ela conheceu o amor muito mais que nos poemas e nos livros,
quando o pai dela estava fazendo um serão, que é hora extra, né, para os mais novos, e a mãe dela deixou água quente, que naquela época era água quente, não era chuveiro, né, deixou a água quente esquentando lá, para quando ele chegasse, deixou ela no fogão de lenha, que ele tomasse o banho quente dele, deixou um pão arrumado, para quando ele chegasse, ele tivesse algo para comer, porque ele ia chegar muito tarde. E que naquele dia ela conheceu o amor muito mais que nos livros e nos poemas. Não era um eu te amo, né? Não é eu amo você, tô aqui para toda a vida, mas o eu te amo por toda a vida e eu tô aqui para o que for, também está nos gestos. Sim. Esses gestos entra a sua submissão, a sua linda submissão, porque eu vejo isso com muito amor. E acho muito bonito, eu acho que isso valoriza a mulher de uma maneira, quando ela se põe a servir dentro da casa, que em nenhum momento ela vai ser diminuída. Pelo contrário, eu continuo achando que isso era antigamente, e até hoje para mim é isso, que é o maior trabalho do mundo. É o melhor, o mais valioso, o mais trabalhoso, mas é o melhor trabalho do mundo. E de grande responsabilidade, porque você está ali cuidando de pessoas, de vida que você escolheu para cuidar. A modernidade, as faculdades da vida colocaram que a mulher poderosa, empoderada, ela tem que trabalhar fora e profissionalmente ela tem que estar lá no topo. Tem sim. E competir, concordo, né, com o homem, gente do céu. Agora, e dentro da sua casa? Porque casamento hoje é uma instituição falida. As pessoas estão falindo dentro das casas e não estão percebendo que ganhando milhões lá fora, estão falidos do mesmo jeito. Sim. Que conta bancária recheada não é sinônimo de felicidade. Eu sei porque eu tive todas as fases da minha vida. Eu e o Marcos, a gente já passou todas as fases juntas. E a época que a gente mais estava no fundo do poço lá embaixo, eu lembro da gente se olhar um dia e dizer um ao outro: que bom que eu tenho você. Que bom que você está aqui. Porque a gente perdeu valores materiais, mas a gente não perdeu um ao outro. A gente nunca se perdeu, pelo contrário. A época que a gente mais se encontrou foi nessa época. Fazer oração em família, né? Muitas vezes é puxado pela mulher, mas o homem também tem que puxar. Sim. Né? E o que o homem faz? Porque o Marco às vezes chega, ele sabe que eu não posso com glúten, eu não como glúten por intolerância, não por escolha. E tem uma padaria em Campinas, onde ele trabalha, que vende, né? Uma padaria especializada nisso. Ele traz. Ele chega pra mim, ele sabe. Ele come pão normal, minhas meninas comem pão normal, mas ele sabe, minha esposa não come. E ele pensou em mim aquele dia. Não é uma rosa, não é flor, não é um presente. Mas ele pensou, minha esposa não come, não tem pão lá em casa. Então eu vou passar na padaria pegar. E vou dizer pra vocês, ele anda meia hora de carro, porque Campinas é igual São Paulo. Da onde ele trabalha até a padaria, que é lá no Cambuí, no meio de Campinas, são meia hora por causa do trânsito. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Meu marido perde 1 hora pra ir buscar uns pães pra mim. Né? Então, eu falo pra ele, a hora que ele chega, que maravilha, que benção, obrigada, mas amor, eu vou mudar, que você fez? Não, mas eu vou mudar agora. Quando você fala, meu marido perde 1 hora, eu acho que ele ganha 1 hora do carinho que você dá pra ele em casa, Nesse na sentido, verdade. eu concordo com você. Então ele não está perdendo 1 hora, ele está ganhando 1 hora do teu amor, da tua atenção, do teu carinho e da tua dedicação sem peso. E é aí que a palavra submissão com amor entra. Na verdade, ele sabe tudo o que você faz. Então, se ele não fizesse isso, talvez você não faria com amor. Então, a submissão, gente, é uma via de mão dupla. Então, o parceiro também tem que ajudar. Minha esposa não faz nada pra mim. O que você faz por ela também? Então, vamos começar a olhar o casamento como uma obrigação a 2. Claro que para a mulher, como a mulher ela nutre e ela tem mais atenção nisso, é muito mais fácil começar pela mulher, fazendo um gesto diferente. Porque vai ser muito difícil, mas assim, raro vai ser. O homem dele tem que ser muito ruim. Ou ele não ama a mulher dele. Porque se você começar por você, porque aqui a gente fala para as mulheres praticamente, né? Mas se você começar por você a servir, a cuidar, a falar, a ser mais carinhosa, não tem como, gente, não tem erro. O caminho não é outro, a não ser você começar a receber de volta. O homem, ele não vai conseguir. Porque ele fala, caramba, você vai fazer 1 vez, você vai fazer 2, você vai fazer 3, 1 mês. Seu marido vai começar a perceber, mesmo não te falando. Sim. E aí você vai começar a ter, ele vai pensar em você em algum momento. Quando você menos perceber, porque assim, o Marco nunca me ajudou em casa. Antigamente, nunca me ajudou em casa. Mesmo quando eu servia.
Quando eu virei a chavinha e comecei a entender a submissão como servir com amor e não como escravidão, e como eu não sou a mãe dele, o Marcos começou, bem, pode deixar, quer que eu lave a louça pra você? Teve um dia que eu até olhei e falei, o que você tá querendo? Porque assim, ele nunca fez isso. Mas aí eu comecei a entender que ele só tava querendo retribuir. Sim. Porque eu comecei a fazer, e olha como não era, como quando eu fazia por obrigação, eu não tinha retorno. Eu não tinha retorno, eu só fazia por obrigação. É energia. Quando eu comecei a entender e ver que, tipo assim, caramba, mas é bom eu fazer isso pra ele, eu tô acostumada, e por que não fazer? E comecei a fazer aquilo com mais carinho, com amor, com dedicação, sem pensar em troca. Eu comecei a ter a troca. Mas isso foi inconsciente. Eu não fiz porque eu vou fazer isso tudo na vida. Você não faz um favor querendo. É uma experiência, na verdade. Você vai ter um retorno. Se você fizer um favor esperando algo em troca, você vai ficar esperando e você vai se decepcionar. Sim. Você vai desistir no meio do caminho. Mulheres, não desistam. Amem os seus maridos com submissão. Amem os seus maridos servindo-os com amor. Vamos tirar a palavra submissão se isso para você é um peso. Vamos colocar servir com amor. Servir com amor é agradar, em primeiro lugar, a Deus. Que é para isso que a gente vive. Pensa, quem tem filhos aqui vai saber. Quando você tem um retorno do seu filho, de alguém que fala lá fora, que, nossa, parabéns, seu filho é muito bem criado, muito bem educado, ou seu filho começa a ter sucesso na vida, é uma alegria imensa. Eu penso que Deus pensa assim dos filhos dele. Sim. Né? E começa tudo no casamento. Né? Que bom que você está vivendo um bom casamento. Que bom que você está vivendo a Bíblia. Sim. Todo dia a gente não vai conseguir viver a Bíblia. É muito difícil, principalmente no mundo moderno de hoje. Mas o que dá para fazer é começar a servir com amor. Sirva seu casamento, sirva seus filhos, sirva seu marido principalmente. E seu casamento vai ter bênçãos na sua vida que você não vai nem imaginar. Daqui 1 ano, se você falar pra mim que você começou a servir seu marido todos os dias, você vai conhecer um homem que talvez em anos de casamento você nunca conheceu. É muito importante isso, gente. E aí, nossa autoestima 360 acabou. E nem falamos tudo. Caramba. E é muito especial. Eu espero que hoje seja importante para você que está escutando esse podcast, porque em algum momento eu virei a chave e entendi que a palavra submissão não quer dizer escravidão, não quer dizer peso, pelo contrário, é amor mesmo. E no sentido de troca e retribuir com carinho e gratidão tudo que a pessoa faz. E eu espero que você viva também neste momento. Tente, comece com pouquinha coisa. Leva uma toalha no banheiro, não vai cair sua mão. E aí você vai notar a diferença dia após dia, não é, Aline? É tanta bênção que devolve pra você em amor, em carinho, que façam, por favor. Só façam. Só façam. Cada um vai receber uma bênção de um jeito e tenha o olhar para perceber essa bênção. Que às vezes, bênção não vem estilhaçando vidraça, não, gente. Ela vem pequenininha. Às vezes ela vem como uma ervilha. Mas ela tá ali, todo dia, todo dia. E você vai perceber a grandiosidade que você vai ter do portão para dentro. E você vai começar a receber do portão para fora. Só faça. A dica de hoje é reconstrua, né? Exato. Então, um beijo e até a próxima quinta, Deus abençoe. gente. Até mais.